Hoje eu confesso que eu não tenho nada em mente do título do vídeo, nem exatamente do que eu quero falar, mas essa ideia, eu na verdade nem ia fazer um vídeo sobre o que é que tá passando agora na minha cabeça, mas eu decidi fazer porque ontem eu tava escrevendo no bloco de notas do celular e sempre tem o título, né? E eu escrevi no título considerações, porque eu não sabia o que botar de título. Eu falei, eu preciso ter alguma coisa, né? Pra me lembrar onde é que eu anotei. Escrevi algumas coisas sobre os hobbies que eu tenho, que eu deixei de fazer, que eu gostaria de fazer. Inclusive algumas coisas que eu queria fazer hoje, assim que acordasse, mas eu acabei não fazendo porque o meu irmão tá doente, então eu tenho que cuidar dele. Bom, o que acontece? Eu vou fazer algumas considerações, né, sobre o que eu escrevi ontem e eu quero trazer aqui pra vocês porque eu achei importante, eu achei divertido trazer aqui. O que acontece? Eu sou uma pessoa que tenho muitos hobbies. Eu gosto muito de artesanato e artes no geral. Então, eu gosto de desenhar, eu gosto de pintar, né? Pintar telas. Inclusive, eu tenho 4 tipos de tinta diferentes, né? Eu tenho tinta guache, tinta acrílica, tinta de tecido e tinta óleo. E aquarela. E acabou que mesmo que eu tenho essa grande quantidade de tinta, e olha que eu não comprei muitas, né? Eu compro pra testar. Eu não pinto há um tempão. E eu tenho um estojinho de pequenas tintas, que não são todas as cores, o que eu acho isso um absurdo, que foi muito caro. E elas brilham e eu sempre carregava pra todo lugar. Inclusive eu tenho um pincel de aquarela portátil, né? E mesmo assim eu não carrego pra pintar, o que eu acho um absurdo, né, gente? Eu fico muito brava quando eu compro alguma coisa que eu já queria comprar e eu não uso. Além disso, eu também gosto muito de artesanatos, como eu já falei. Eu tenho argila e biscuit. Eu acho que eu tinha um negócio pequeno de biscuit, mas eu não sei onde é que foi parar. E eu tenho um negócio grande que eu espero que ele ainda seja usável, porque é grande, gente, é meio quilo, se eu não me engano. Ou é 200, 300 gramas. Alguma coisa assim. Eu também gosto de ler. E eu acho que eu já falei isso antes, mas se eu não falei, eu tava há um tempo sem ler direito. Tipo, eu lia bem esporadicamente e eu tô ocupando muito a faculdade porque ela ocupa muito meu tempo. Mas também acho que é falta de administração minha. Então, junta uma coisa com a outra, né? São muitas desculpas e muitos empecilhos que eu tenho. E acaba que eu não faço tanto esses hobbies. Então, o que acontece? Ontem eu tava pensando, porque hoje eu tô gravando um vídeo na sexta, no Dia dos Namorados. Sim, no Dia dos Namorados. E eu tava pensando no que comprar pro meu namorado. E eu não. E assim, eu cheguei na conclusão. Só que o que acontece? Eu ia na rua comprar, eu ia lá no centro, bater perna e comprar o que eu queria, porque aí eu ia entregar pessoalmente, mas eu decidi que eu vou comprar e mandar pra entregar na casa dele porque eu não consegui sair de casa. E aí, pra não ficar, né, não passar em branco, eu decidi pegar, imprimir algumas coisas e fazer pra gente feita à mão. Mas aí que tá, eu tenho um bloqueio, que você pode chamar de trauma, de fazer pra gente feito à mão. Tipo, não, teve uma situação específica que aconteceu e isso, eu acho que isso atrapalhou mais a fazer pra gente feito à mão. Mas também eu fazia muito para uns amigos meus, só que acabei que eu me afastei desses amigos, que eu já tinha feito coisas. Também porque tem gente que não se importa tanto, né? Eu tenho guardado todas as coisas que me deram, independente de eu ser amiga da pessoa ainda ou não. Então eu fico meio brava, né? Quando alguém te dá alguma coisa e você não guarda, entendeu? Pode ser coisa da minha cabeça, ou porque eu acho de uma forma e eu acho que as pessoas deviam agir assim, sendo que não é assim que funciona. Mas na minha cabeça, se você ganhou uma coisa da pessoa, tipo, a menos que, sei lá, uma roupa que você não vai usar, eu acho que você pode passar pro próximo. Mas se for uma coisa feita à mão, eu acho que, entendeu? Que você tem que guardar. E aí, acabou que eu não fiz mais presente feito à mão, gente, por causa disso e por causa de outra série de motivos. Então já tem 3 anos, mais ou menos, que eu não faço presente feito à mão. Mas aí eu decidi fazer isso aqui, né? Decidi imprimir algumas coisas e vou colar, fazer como se fosse a gente, né? Um cenário do Mine, porque eu gosto de jogar Mine e ele gosta de jogar Mine. E uma carta. Vai ser uma coisa simbólica, porque o presente não chegou, mas o importante é que eu vou fazer. Bom, assim, né?
eu tava pensando sobre Dia dos Namorados. Eu sei que é uma invenção capitalista, né? Mas, gente, todo mundo gosta de ser agradado, né? De receber presente. Então não tem nada demais ter outra data pra gente ganhar presente. Eu tava pensando, né? Sobre os hobbies que eu tenho e que eu deixei de fazer. E eu já falei que é por causa do tempo, enfim. Mas eu acho importante, tipo, dedicar esse momento. Eu sei que parece que eu vou estar soando muito nostálgica. Mas eu sinto muita falta de fazer coisas. Inclusive, que eu já falei aqui. E sinto falta de fazer essas coisas porque eu acho que eu era mais feliz naquela época. Corta pra eu tendo muita crise de ansiedade. Eu sinto falta, né? De, sei lá, de fazer as coisas que eu gosto, gente. Eu acho que é normal, é compreensível. E nisso eu tava refletindo sobre isso ontem na faculdade, porque eu tava sentada lá na biblioteca e tem os computadores, né? Eu tava na área dos computadores e não tava usando o computador. Mas eu tava pensando no que fazer. Eu pensei em abrir e escrever no Subs, mas eu escrevo pelo Google Docs. Aí eu não queria colocar a minha conta do Google Docs no computador da faculdade, porque eu ia ter que sair e, né? Então, eu pensei, nossa, por que eu não desenho? Eu tava sem lápis e borracha, gente, a faculdade faz isso. Eu tava literalmente só com 2 canetas, entendeu? Lá na gráfica da faculdade e comprei lápis e borracha porque eu quero voltar a desenhar. E tá tudo bem, entendeu? Eu acho que vai ser muito repetitivo o que é que eu vou falar, mas, gente, eu sinto muito, mas a culpa é do meu celular, entendeu? Eu sei que todo mundo precisa do celular, porque tem conta de banco, tem que falar com a mãe, com o pai, com o tio, com o cachorro, tem que resolver, tem gente que trabalha com isso. Eu tô gravando meu vídeo pelo meu celular, gente, entendeu? Eu não tenho a possibilidade de ficar sem o celular. Mas eu acho que eu poderia evitar mais e eu não tô fazendo isso, o que é um grande problema. Eu sinto como se eu gastasse meu tempo todo no celular. Eu não quero nem olhar mais o meu tempo de tela, porque desperta gatilho, entendeu? Teve uma época da minha vida que eu consegui ficar, sei lá, 3 horas, 4 horas de relógio no máximo pelo celular. Mas da última vez que eu olhei, tem o negócio da semana, tinha um dia que eu tinha ficado, sei lá, 12 horas de relógio. Mas em minha defesa teve aula online e eu não consegui abrir pelo tablet. Então eu tive que usar o celular. Então, eu preciso do celular pra várias coisas, né? Como eu já falei, pra pagar coisas, né? Que eu quiser comprar, pra eu falar com a minha mãe, com meu pai, falar com as pessoas pra gravar vídeo na internet, pra editar o vídeo, fazer thumbnail. Mas isso eu faço uma vez por semana, entendeu? O resto da minha semana eu devia gastar o quê? Lendo livro, estudando pra faculdade e indo treinar. Mas ainda sobra tempo, né? Bom, tirando que eu limpo a casa e faço o almoço, mas ainda assim, entendeu? Deveria sobrar mais tempo. E eu sei que não sobra tempo porque eu gasto meu tempo no celular. Beleza que eu não fico tanto em rede social, apesar de que eu tenho Instagram, vou desinstalar o Instagram. Eu instalei ele por causa de trabalho, mas eu vou ter que desinstalar. Porque não tá dando certo. Não aguento mais, eu não aguento mais entrar no Instagram e ficar rolando, rolando, rolando o tempo todo. Gente, eu não tenho... É viciante, eu sei que é viciante. Tipo, quando eu vejo, eu falo, meu Deus, eu preciso sair daqui. E eu não consigo sair. Me falta força de vontade, entendeu? Parafraseando o Itachi, me falta ódio, me falta força de vontade pra sair do celular e resolver a minha vida. Então, eu vou tentar fazer mais. Eu acho que o único hobby que eu mantenho é escrever, né? Porque eu escrevo semanalmente na newsletter, mas ainda assim, é uma vez por semana, gente. Eu só paro. Tipo assim, terça-feira é o dia que eu uso pra escrever. Então, acontece de eu escrever outros dias, né? Parar pra escrever falando, poxa, eu preciso parar de escrever tal coisa porque, por exemplo, esse mês, junho, é o meu aniversário. E aí o que acontece? Eu posto o texto no Substack toda quarta-feira, então geralmente eu escrevo o texto na terça, mas às vezes eu escrevo na quarta, o texto da semana seguinte, acontece, entendeu? O texto já tá pronto, sei lá, na semana anterior. Mas aí, como esse mês é meu aniversário, eu tava pensando em escrever um texto de aniversário, não um texto falando parabéns. Na verdade, eu ia escrever algumas considerações. Gente, eu não sei porque eu tô viciada nessa palavra. Algumas considerações que eu tenho sobre aniversário. Tipo, o que é que eu acho do aniversário que devia ser um aniversário, né? Como as pessoas deviam agir. Eu sei que é besteira. Mas aí, eu tava conversando com uma amiga ontem e ela disse que eu tava fazendo uma autobiografia porque tava todo mundo fazendo e deu fomo nela. Aí eu... E sim?
Entendeu? Então eu não sei. Talvez eu escreva esse texto de considerações que eu tenho sobre aniversário. E talvez eu faça uma biografia. Eu não sei. Ainda não decidi. Mas o que acontece? Vai ter o texto por semana, ou seja, da semana que vem, que é dia 17. De 17 vai ter texto, né? Se eu não me engano é dia 17, que é a quarta, ou é 18, eu não lembro agora. 17. Eu acho que é 17. E aí, no domingo é o meu aniversário. E eu pretendo passar o texto no domingo. E em seguida outro na quarta. Ou seja, teria texto no dia 21 e no dia 24. A ele. E ainda eu acho que teria texto na semana seguinte. Inclusive eu tenho que me programar, porque tudo indica que eu vou viajar. E como eu vou viajar, talvez, assim, eu acho que eu vou passar 15 dias. Não sei se é 15 dias mesmo, ou se eu vou passar o mês todo de férias, né? Da faculdade, viajando. Eu espero que seja só os 15 dias, mas de qualquer forma eu tenho que me planejar pra gravar os vídeos do canal e já deixar editado. Ou só realmente gravar, entendeu? E conseguir postar certinho, porque eu vou viajar com minha avó, gente. A minha avó, com certeza, vai ficar no meu pé e vai falar: por que você tá fazendo isso? Por que você tá gravando? Ai, e aparecendo no meu vídeo, entendeu? Então eu prefiro tá evitando esse tipo de coisa. Então, assim, vai ser um mês. O mês tá quase na metade e vai ser bem corrido. Mas são coisas que eu consigo fazer se eu administrar o meu tempo. E é uma coisa que eu não faço, o que é péssimo, inclusive. Mas eu vou tentar fazer, entendeu? Porque eu acho que eu defendo muito os hobbies, entendeu? Então não faz sentido eu defender uma coisa no qual eu não pratique, porque eu sei que eu vou ser mais feliz, a minha ansiedade vai diminuir, eu vou ter mais tempo, vou ficar mais feliz com o meu tempo de tela, né, que vai diminuir, obviamente, se eu me dedicar a fazer os meus hobbies, entendeu, gente? É uma coisa lógica de acontecer. Eu só preciso fazer. Gente, eu sei que eu falo muito sobre escrita, sobre escrever, e eu acho que eu falo muito sobre isso porque é o único hobby que eu mantenho de maneira frequente. Mas isso não quer dizer que eu não tenho outros hobbies e tá tudo bem. Mas eu acho que a maior reflexão que eu posso trazer nesse vídeo é de, por favor, gente, façam as coisas que te fazem bem, sabe? Porque o tempo passa, entendeu? Quanto mais tempo passa, mais você percebe que você gostaria de voltar a fazer as coisas que você fazia antes, sabe? E sente falta disso. Então, por favor, não deixe de fazer aquilo que você gosta, nem por medo ou por falta de tempo. Eu sei que o tempo é uma coisa que a gente precisa muito, entendeu? Mas, mesmo assim, é importante vocês pararem um pouquinho pra fazer algo que vocês gostem ao longo do dia, ao longo da semana, porque isso salva a gente, tá bom? Vou ficar vendo o negócio pronto, né? Porque não consegui gravar a tempo de postar o vídeo e também não consegui gravar a parte final. Mas foi isso, o vídeo. Um beijo, um cheiro.